Caríssimos fiéis, a nossa Santa Romana Igreja dirige a Deus neste quarto domingo, depois de Pentecostes, uma oração de singular beleza e profundidade. Nós pedimos a Deus que o curso do mundo seja dirigido pacificamente, segundo a sua ordem, e que a Santa Igreja se alegre em tranquila devoção. Caríssimos, esta breve oração contém em si toda a doutrina sobre a divina providência, que hoje nós contemplaremos à luz dos textos sagrados. Como navegante que fixa os olhos na estrela polar, fixemos a nossa atenção nesta verdade fundamental. Deus governa todas as coisas com sabedoria infinita e amor paternal, sendo Ele o fundamento inabalável da nossa confiança. O Evangelho de hoje nos apresenta um episódio admirável e cheio de significado. Cristo sobe à barca de Pedro e dali ensina as multidões. Terminado o ensinamento, nosso Senhor ordena ao príncipe dos apóstolos e primeiro papa, Duc in altum: faze-te ao largo e lançai as redes para a pesca. São Pedro, experiente pescador, responde com palavras que revelam ao mesmo tempo o fracasso humano e a confiança divina. Mestre, trabalhamos toda a noite e nada apanhamos, mas, sob tua palavra, lançarei as redes. E eis aqui, meus caros, o primeiro ensinamento sobre a providência. A noite infrutífera representa os nossos esforços meramente humanos, nossas tentativas de governar a vida segundo os nossos próprios planos. Quantas vezes não trabalhamos arduamente, aplicamos toda a nossa ciência e experiência e, contudo, no fim das contas, nada apanhamos. Mas quando obedecemos à palavra divina, quando reconhecemos a sabedoria divina, infinitamente superior, governando todos os acontecimentos, então as redes se enchem miraculosamente. São João Crisóstomo assim comenta esta passagem: vede como o Senhor conduz todas as coisas. Pedro havia trabalhado toda a noite e nada apanhara. Mas quando obedeceu à palavra do Senhor, encheu as redes. Assim é a providência, quando parece nos abandonar, está preparando maiores benefícios. Meus caros, a ordem do universo proclama esta verdade. O sol que nasce cada manhã, as estações que se sucedem, o grão que germina na terra, tudo obedece a uma ordem admirável. Se Deus cuida assim das criaturas inferiores, quanto mais não cuidará de nós, que fomos criados à sua imagem e semelhança. Meus caros, lembremos que Deus não nos arma ciladas. E essa verdade precisa estar inscrita em nossos corações, especialmente quando as aparências sugerem o contrário. O pescador que lança a rede não pretende, de forma alguma, fazer mal aos peixes que alimentarão a sua família. O jardineiro que poda a videira não deseja destruí-la, mas, muito pelo contrário, deseja fazê-la frutificar com ainda maior abundância. E assim também nosso Pai Celestial ordena todos os acontecimentos, prósperos ou adversos, para o nosso verdadeiro bem. Santo Agostinho, em sua obra monumental, A Cidade de Deus, nos ensina: a providência divina não somente se estende aos gêneros e às espécies, mas a cada um dos indivíduos.
Meus caros, cada um de nós é objeto do cuidado particular de Deus. Não somos números em uma multidão anônima, mas filhos conhecidos pelo nome, amados individualmente. Nosso Senhor não morreu por uma humanidade abstrata, mas pensou em cada um de nós. Pensou em cada uma das situações que nós viveríamos. Pensou pessoalmente em nós do alto da cruz quando derramava o seu sangue. Mas eis que surge, eventualmente, uma objeção em nossos corações, sobretudo nos momentos de tribulação. Se Deus nos ama e cuida de nós, por que permite o sofrimento? Porque a noite infrutífera precede a pesca milagrosa? Porque o grão deve morrer na terra antes de produzir fruto? São Paulo, na epístola de hoje, responde a essas angústias com palavras firmes e claras. Diz ele: tenho para mim que os sofrimentos do tempo presente não têm proporção com a glória futura que se há de revelar em nós. Notemos bem, meus caros, que o apóstolo não nega a realidade do sofrimento. Sequer nega que haverá sofrimento e que esse sofrimento nos angustiará, nos deixará desconcertados. E claro, ele não nos oferece um otimismo barato que fecha os olhos à dor, ou que tenta fazer com que nós a ignoremos. Pelo contrário, ele nos fala de gemidos e fala em dores de parto que afligem toda a criação. Mas estes gemidos não são as agonias da morte, são as dores que anunciam um nascimento. São Gregório Magno, contemplando esse mistério, escreveu: os males temporais que sofremos nos reconduzem a Deus. A adversidade que exteriormente nos aflige, interiormente nos reforma. Assim como ourives purifica o ouro no fogo, assim como o escultor deve golpear o mármore para revelar a beleza oculta, assim a providência permite certas tribulações para a nossa santificação. São Pedro e seus companheiros haviam pescado toda a noite sem resultado. E esta aparente derrota era parte do plano divino. Era necessário que experimentassem sua própria impotência para que pudessem reconhecer o poder de Deus. Era necessário que as suas redes voltassem vazias para que pudessem admirar-se quando voltassem cheias. São Leão Magno expressa essa verdade com clareza. Diz ele que a providência divina permite as tentações não para a nossa ruína, mas para a nossa coroa. Cada prova superada, cada noite atravessada com paciência, cada lágrima derramada com fé, transforma-se em pérola para a nossa coroa eterna. Diante dessas verdades, meus caros, qual deve ser então a nossa atitude? O Evangelho de hoje nos mostra em São Pedro o modelo perfeito. In verbo autem tuo laxabo rete, mas sob tua palavra lançarei a rede. Observemos a delicadeza da resposta de São Pedro. Ele não esconde a sua experiência de fracasso. Ele diz: trabalhamos toda a noite e nada apanhamos. Ele não finge um otimismo que não sente, mas também não se fecha na amargura ou na desconfiança. É claro, a sua experiência humana de pescador o inclina ao ceticismo, mas a sua fé o leva à obediência.
E, meus caros, aqui tocamos em um ponto crucial que muitas almas piedosas não compreendem. A confiança na providência não é primariamente um sentimento, mas um ato da inteligência iluminada pela fé e da vontade humana conformada com a vontade divina. Nós não precisamos sentir esta confiança para que ela seja verdadeira e meritória. Se nós sentimos algo, pode ser qualquer coisa, até mesmo dor de barriga. O que importa é o que a nossa inteligência indica e o que nós queremos de forma inteligente. O que precisamos é saber, com a certeza que nos dá a fé, que Deus é infinitamente bom, que é onipotente e que governa todas as coisas para o nosso bem. E sabendo isto, precisamos querer o que Ele quer para nós. Meus caros, não nos iludamos. Continuaremos muitas vezes a sentir temor diante do futuro incerto. Nós continuaremos muitas vezes a experimentar a angústia do desamparo quando as provações nos afligem. São Pedro certamente sentiu o peso da noite infrutífera. Ele sentiu a fadiga do trabalho vão. Mas a verdadeira confiança não consiste em não sentir essas coisas. Consiste em, apesar de senti-las, saber que não estamos desamparados e querer sinceramente o que Deus dispõe para nós. A confiança autêntica está fundada na inteligência que conhece a verdade sobre Deus e na vontade que adere a esta verdade, e não nas flutuações de nossa sensibilidade, que continuarão porque simplesmente nós continuaremos a ser humanos. Esta é a verdadeira confiança na providência, não uma expectativa ingênua de que tudo será fácil, mas uma certeza serena de que Deus sabe o que faz, mesmo quando nós não compreendemos. E, de fato, muitas coisas nós compreenderemos unicamente na eternidade. São João Damasceno define com precisão: a providência é a vontade de Deus pela qual todas as coisas existentes recebem a sua direção conveniente. A nossa confiança, meus caros, apoia-se em 3 colunas inabaláveis. Primeiramente, a onipotência divina. Aquele que disse: lançai as redes, é o mesmo que criou os mares e os peixes. Nada escapa ao seu poder, nada pode frustrar seus desígnios. Se Ele quer nosso bem, e nós sabemos que quer, nada poderá impedi-lo de realizá-lo. Em segundo lugar, a sabedoria infinita de Deus. Deus vê o fim desde o princípio. Ele conhece todas as consequências de cada acontecimento. O que nos parece desordem e acaso, para Ele é ordem perfeitíssima. Como a tapeçaria vista pelo avesso mostra apenas fios emaranhados, mas vista pelo lado direito revela um desenho magnífico, assim os acontecimentos da nossa vida, vistos do lado da eternidade, revelam um plano admirável da providência divina. Em terceiro lugar, meus caros, temos o amor paternal de Deus. E esta é talvez a verdade mais consoladora para nós. Deus não nos governa como um monarca. Ele não nos governa como um déspota, como um tirano governa os seus súditos, mas como um pai governa a sua casa. São Bernardo de Claraval expressa isto com ternura incomparável. Ele diz que aquele que se entrega totalmente à providência divina
é como a criança nos braços da mãe. Dorme tranquila porque sabe que é amada. Meus caros, ao contemplarmos hoje o mistério da divina providência, levemos conosco estas verdades como um tesouro. Quando a noite parecer longa e infrutífera, lembremos que Deus prepara auroras de abundância. Quando as redes voltarem vazias, confiemos que Ele sabe a hora certa de enchê-las. Quando a cruz pesar sobre os nossos ombros, recordemos que os sofrimentos presentes não têm proporção com a glória futura. E mais ainda, lembremos que no caminho do Calvário foi Cristo quem carregou o peso da cruz durante a maior parte do trajeto. Ao Cirineu, e nele estamos representados todos nós, meus caros, coube apenas a um pequeno trecho. E isso não porque o Senhor necessitasse de ajuda, mas para que pudéssemos ter parte na glória que Ele conquistava. Como ensina São Leão Magno, o Redentor quis nos associar à sua paixão para que fôssemos também associados à sua glória. Carregou Ele o peso maior para que o nosso jugo fosse suave e o nosso fardo fosse leve. Nesse sentido, São Cipriano, bispo de Cartago, deixou-nos essa sentença: nada acontece sem Deus, porque Ele está em todo lugar, e tudo vê e tudo governa, mesmo os mínimos acontecimentos. Até o número de nossos cabelos está contado. Até o pardal que cai não escapa ao olhar providente de nosso Pai. Façamos nossa, então, meus caros, a oração de nossa Santa Madre Igreja. Que Deus dirija o curso de nossas vidas segundo sua ordem sapientíssima. Abandonemo-nos em suas mãos, como São Pedro abandonou suas redes vazias à palavra de Cristo. E então experimentaremos também nós a abundância da pesca milagrosa, não apenas em bens temporais, mas, sobretudo, em graças espirituais e em uma maior glória na eternidade. Que Nossa Senhora, que disse, faça-se em mim segundo a vossa palavra, nos ensine esta confiança filial. Que São José, o justo, que obedeceu sem questionar aos desígnios divinos, interceda por nós, e que todos os santos que navegaram seguros pelo mar tempestuoso desta vida, fiados na providência, sejam nossos guias e protetores. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, é o que nos prometeu o apóstolo. Amemos, pois, meus caros, e confiemos e esperemos. Amemos, confiemos e esperemos. A providência que hoje guia nossos passos é a mesma que um dia nos acolherá na pátria celeste, onde compreenderemos plenamente o que hoje nós vemos como em espelho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.